Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A respeito da Bíblia. 4. Muitas pessoas acreditam que entender e ser capaz de interpretar a Bíblia é o mesmo que encontrar o caminho verdadeiro. Mas, na verdade, será que as coisas são tão simples assim? Ninguém conhece a realidade da Bíblia, que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos dois estágios anteriores da obra de Deus, e que não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que ela documenta os dois estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na terra, que está nos 4 evangelhos, bem como a obra de Paulo. Esses não são registros históricos? Mencionar fatos passados, hoje, os torna história, e não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser. Ainda são história. E a história não pode abordar o presente, pois Deus não olha para trás na história. E assim, se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa buscar a Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação de Deus, de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas, nem um entendimento da história, você deve buscar a vontade de Deus de hoje e deve procurar a direção da obra do Espírito Santo. Se fosse um arqueólogo, você poderia ler a Bíblia, mas você não é. Você é um daqueles que acreditam em Deus e seria melhor buscar a vontade de Deus de hoje. Ao ler a Bíblia, você no máximo entenderá um pouco da história de Israel. Aprenderá sobre a vida de Abraão, Davi e Moisés. Descobrirá como eles reverenciavam Jeová, como Jeová queimou aqueles que se opuseram a ele e como falou com as pessoas daquela era. Você somente descobrirá sobre a obra de Deus no passado. Os registros da Bíblia têm relação com o modo como o povo primitivo de Israel reverenciava a Deus e vivia sob a orientação de Jeová. Porque os israelitas eram o povo escolhido de Deus. No Antigo Testamento, você pode ver a lealdade de todo o povo de Israel a Jeová. Como todos os que obedeciam a Jeová eram cuidados e abençoados por ele. Você pode aprender que, quando Deus realizou sua obra em Israel, ele estava cheio de misericórdia e amor, assim como possuía um fogo consumidor, e que todos os israelitas, desde os humildes até os poderosos, reverenciavam a Jeová. E assim todo o país era abençoado por Deus. Tal é a história de Israel registrada no Antigo Testamento. A Bíblia é um registro histórico da obra de Deus em Israel e documenta muitas das predições dos profetas antigos, bem como algumas das declarações de Jeová em sua obra naquele tempo. Assim, todas as pessoas consideram esse livro como santo, pois Deus é santo e grandioso. Naturalmente, tudo isso é um resultado de sua reverência por Jeová e sua adoração por Deus.
As pessoas se referem a esse livro dessa maneira apenas porque as criações de Deus são tão reverentes e adoradoras do seu Criador, e existem até aqueles que chamam esse livro de um livro celestial. Na verdade, é meramente um registro humano. Não foi nomeado pessoalmente por Jeová, nem Jeová pessoalmente guiou sua criação. Em outras palavras, o autor desse livro não é Deus, mas os homens. A Bíblia Sagrada é apenas o título respeitoso que lhe é dado pelo homem. Esse título não foi decidido por Jeová e Jesus depois que discutiram entre si. Não é mais do que uma ideia humana, pois esse livro não foi escrito por Jeová e muito menos por Jesus. Em vez disso, são os relatos dados por muitos profetas antigos, apóstolos e videntes, que foram compilados por gerações posteriores em um livro de escritos antigos que, para as pessoas, parece especialmente sagrado. Um livro que eles acreditam conter muitos mistérios insondáveis e profundos que estão esperando para serem desvendados pelas gerações futuras. Como tal, as pessoas estão ainda mais predispostas a acreditar que esse livro é um livro celestial. Com a adição dos 4 evangelhos e do livro do Apocalipse, a atitude das pessoas em relação a ele é particularmente diferente da que tem em relação a qualquer outro livro e, portanto, ninguém se atreve a dissecar esse livro celestial porque é sagrado demais. Por que, assim que leem a Bíblia, as pessoas são capazes de encontrar nela uma senda adequada para a prática? Por que elas são capazes de ganhar muito do que lhes era incompreensível? Hoje, eu estou dissecando a Bíblia dessa maneira, e isso não significa que a odeio ou negue seu valor como referência. Estou lhe explicando e esclarecendo o valor inerente e as origens da Bíblia, para impedir que você seja mantido no escuro. Pois as pessoas têm muitas visões sobre a Bíblia e a maioria delas está errada. Ler a Bíblia dessa forma não só as impede de ganhar o que devem, mas, mais importante ainda, dificulta a obra que pretendo realizar. Isso interfere tremendamente na obra do futuro e oferece apenas inconvenientes, não vantagens. Assim, o que ensino a você é simplesmente a substância e a história interna da Bíblia. Não estou pedindo que você não leia a Bíblia ou que saia por aí proclamando que ela é totalmente desprovida de valor, mas apenas que você tenha o conhecimento e o ponto de vista corretos sobre a Bíblia. Não seja tão unilateral. Embora a Bíblia seja um livro de história que foi escrito por homens, também documenta muitos dos princípios pelos quais os santos e profetas antigos serviram a Deus, e as experiências dos apóstolos recentes em servir a Deus, todas as quais foram realmente vistas e conhecidas por essas pessoas e podem servir de referência para as pessoas desta era na busca do verdadeiro caminho. Assim, ao ler a Bíblia, as pessoas também podem ganhar muitos caminhos de vida que não podem ser encontrados em outros livros. Esses caminhos são os caminhos de vida da obra do Espírito Santo, experimentadas por profetas e apóstolos em eras passadas. E muitas das palavras são preciosas e podem fornecer aquilo de que as pessoas precisam. Dessa forma, todas as pessoas gostam de ler a Bíblia. Porque tem tanta coisa oculta na Bíblia, as visões das pessoas em relação a ela são diferentes daquelas em relação aos escritos de grandes figuras espirituais. A Bíblia é um registro e uma coletânea das experiências e conhecimentos das pessoas que serviram a Jeová e a Jesus na antiga e na nova eras, de modo que as gerações posteriores conseguiram obter muito esclarecimento, iluminação
e sendas para praticar a partir dela. A razão pela qual a Bíblia é mais elevada do que os escritos de qualquer grande figura espiritual é porque todos os seus escritos foram retirados da Bíblia. Suas experiências vêm da Bíblia e todos eles explicam a Bíblia. E assim, embora as pessoas possam ganhar provisões dos livros de qualquer grande figura espiritual, elas ainda adoram a Bíblia porque ela lhes parece tão elevada e profunda. Embora a Bíblia reúna alguns dos livros das palavras de vida, como as epístolas paulinas e as petrinas, e embora as pessoas possam ser providas e auxiliadas por esses livros, eles ainda estão desatualizados e ainda pertencem à era antiga. E não importa quão bons sejam, são apenas adequados para um período e não são eternos. Pois a obra de Deus está sempre em desenvolvimento e ela não pode simplesmente parar no tempo de Paulo e Pedro, ou permanecer sempre na era da graça quando Jesus foi crucificado. E assim, esses livros são apenas adequados para a era da graça, não para a era do reino dos últimos dias. Eles só podem prover para os crentes da era da graça, não para os santos da era do reino, e não importa o quanto eles sejam bons, eles ainda são obsoletos. Dá-se o mesmo com a obra de criação de Jeová ou a sua obra em Israel. Não importa o quão grande essa obra tenha sido, ela ainda ficaria desatualizada, e o tempo ainda viria quando ela teria passado. A obra de Deus também é a mesma. É grandiosa, mas chegará um momento em que acabará. Ela não pode permanecer para sempre no meio da obra da criação, nem entre aquela da crucificação. Não importa o quão convincente foi a obra da crucificação. Não importa quão eficaz ela foi em derrotar Satanás. A obra, afinal, ainda é uma obra. E as eras, afinal, ainda são eras. A obra nem sempre pode permanecer no mesmo fundamento. Nem os tempos podem não mudar nunca, porque houve a criação e deve haver os últimos dias. Isso é inevitável. Assim, hoje as palavras de vida do Novo Testamento, as epístolas dos apóstolos e os 4 evangelhos tornaram-se livros históricos, tornaram-se velhos almanaques. E como os antigos almanaques poderiam levar as pessoas à nova era? Não importa quão capazes esses almanaques sejam de proporcionar vida às pessoas. Não importa quão capazes sejam de liderar as pessoas na cruz. Eles não estão desatualizados? Não são desprovidos de valor? Portanto, eu digo que você não deve acreditar cegamente nesses almanaques. Eles são muito antigos, não podem trazê-lo para a nova obra e só irão sobrecarregá-lo. Não só eles não podem trazê-lo para a nova obra, nem para a nova entrada, mas eles o levam às antigas igrejas religiosas. E se fosse esse o caso, você não estará regredindo em sua crença em Deus? O que a Bíblia documenta é a obra de Deus em Israel, incluindo algo do que foi feito pelo povo escolhido de Israel. Apesar do fato de que tenha havido alguma seleção das partes a serem incluídas ou omitidas, ainda que o Espírito Santo não tenha aprovado, ainda assim ele não atribuiu culpa. A Bíblia é puramente uma história de Israel, que também é uma história da obra de Deus. As pessoas, os assuntos e as coisas que ela registrou eram todos reais e nada sobre eles tinha significado simbólico. Além de, é claro, as profecias de Isaías, Daniel e outros profetas, ou o livro de visões de João. O povo primitivo de Israel
tinha conhecimento e era educado, e seu antigo conhecimento e cultura eram bastante avançados. Portanto, o que ele escreveu estava num nível superior aos escritos das pessoas de hoje. Como resultado, não é de se surpreender que ele pudesse escrever esses livros, pois Jeová tinha realizado muitas obras entre eles e eles tinham visto muita coisa. Davi viu os feitos de Jeová com os próprios olhos. Ele os experimentou pessoalmente e viu muitos dos sinais e maravilhas. E assim, ele escreveu todos aqueles salmos em louvor dos feitos de Jeová. Eles foram capazes de escrever esses livros sob certas circunstâncias, não porque tivessem talento excepcional. Eles louvaram a Jeová porque o tinham visto. Se vocês nada viram de Jeová e não sabem da existência dele, como poderiam louvá-lo? Se vocês não viram Jeová, não saberão louvá-lo, nem adorá-lo, e muito menos poderão escrever canções que o exaltam. E mesmo se lhes pedissem que inventassem alguns feitos de Jeová, vocês não seriam capazes de fazê-lo. Se hoje vocês podem louvar e amar a Deus, é também porque vocês o viram e também experimentaram sua obra. E se seu calibre melhorar, vocês também não poderão escrever poemas em louvor a Deus como Davi? Entender a Bíblia, entender a história, mas não compreender o que o Espírito Santo está realizando hoje, isso é errado. Você fez muito bem em estudar história. Fez um ótimo trabalho. Mas nada entende da obra que o Espírito Santo realiza hoje. Isso não é loucura? Outras pessoas lhe perguntam: o que Deus está realizando hoje? Em que você deve entrar hoje? Como vai sua busca de vida? Você compreende a vontade de Deus? Você não terá resposta para o que eles perguntarem. Então, o que você sabe? Você dirá: só estou ciente de que devo virar as costas para a carne e me conhecer. E se eles perguntarem: do que mais você está ciente? Você dirá que também sabe obedecer a todos os arranjos de Deus e entende um pouco da história da Bíblia. E isso é tudo. Isso é tudo o que você ganhou por acreditar em Deus todos esses anos? Se isso é tudo que você entende, então lhe falta muita coisa. Assim, a estatura atual de vocês é fundamentalmente incapaz de alcançar o que eu exijo de vocês, e as verdades que vocês entendem são parcas demais, tal como sua capacidade de diferenciação. Ou seja, suas crenças são muito superficiais. Vocês devem se munir de mais verdades, precisam de mais conhecimentos. Devem ver mais, e somente então poderão difundir o Evangelho, pois isso é o que vocês devem alcançar.